pessoal, aqui no Papo de Justiça a gente vai falar sobre escala 6x1, pejotização e muito mais. Mas antes do episódio de hoje, fique com o recado do governo do estado de Santa Catarina. Olhe bem para aquele sonho que está dentro de você. Imagine um tempo novo que ele pode acontecer. Um tempo com mais saúde, mais escola, mais lazer. Um tempo com mais justiça pra quem ainda vai nascer. Segurança nas estradas e tempo pra se viver. Mais apoio pro trabalho e mais verde pra colher. Nosso estado está ficando cada dia melhor para você. E em cada município já se pode perceber. Do oeste ao litoral, levante os olhos para ver. Nossa Santa Catarina só melhora pra você. Do oeste ao litoral, levante os olhos para ver. Nossa Santa Catarina só melhora pra você. Com o trabalho do governo e a força de todos os catarinenses, Santa Catarina só melhora pra você. Oi pessoal, eu sou a Júlia Nascimento e eu sou a Valéria Cima. Estamos aqui no Estúdio Alma do Grupo Jovem Pan com o podcast Papo de Justiça, que vai ao ar toda segunda-feira às 2 horas, no canal do YouTube, Estúdio Alma, Spotify e Rádio 103.3 FM. E a nossa proposta é levar até você conteúdos do universo jurídico de uma forma descomplicada, sem todo aquele juridiquês. E o nosso bate-papo de hoje é sobre direitos trabalhistas, escala 6x1, pejotização, que a gente chama de terceirização, na verdade. Não é isso, Ju? É isso mesmo, Valéria. E para o encontro de hoje, convidamos César Password Júnior, que é desembargador, e a advogada Manuela Krenek. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada pelo convite, né? Fiquei muito honrada. E mais honrada ainda quando eu descobri que o convidado que viria comigo era o Dr. César, a quem eu nutro uma profunda admiração desde a época que era advogado. E que não me canso de dizer publicamente. Então, estou muito feliz, de repente, até de me atualizar com a posição, né, agora como desembargador, sobre esses temas, que são temas altamente polêmicos, né, que a gente gosta muito de falar. É verdade, parabéns pela escolha da pauta, pela escolha da convidada. Carinhosa, né? Não é bem assim, não, mas enfim, a admiração é mútua. Obrigada. E vamos ver o que a gente consegue ajudar nessas dúvidas que são recorrentes e a questão está na pauta. Com certeza. E vamos começar do começo? O que é isso de pejotização, para ajudar as pessoas a entenderem o que a gente está falando? Que é pejotização, que no caso é a terceirização, né? Isso Se for pegar a conceituação é simples, né? Você pega ao invés de você exercer como empresa ou como empreendedor uma atividade com funcionários próprios, você terceiriza essa atividade com uma empresa especializada ou com uma firma individual terceirizada. Vai ser necessariamente uma pessoa jurídica, quando você fala de terceirização e pejotização, a lei acaba tratando como pessoa jurídica, porque nós temos uma lei recente tratando sobre isso. 2017 foi quando a coisa se formalizou e ficou mais clara. Até 2017 tinha muita discussão. O Supremo Tribunal Federal julgou no sentido de ser válida a terceirização. E a terceirização é isso, você transferir parte do que você poderia estar fazendo sozinho para alguém especializado em fazer. E daí a deturpação da terceirização seria a pejotização, que é você ter um funcionário disfarçado, já que o português está liberado, né? Simples, perfeito. Você ter um funcionário disfarçado de pessoa jurídica que abriu aquela empresa só para te atender, ele é tratado como um funcionário. É um termo bem ruim, né? Assim, pejotização é um termo pejorativo hoje em dia, mas que não tira a licitude de se terceirizar, digamos assim, contratar uma pessoa jurídica cujo sócio, de repente, preste os serviços, né? Isso hoje é lícito. E aí, no Poder Judiciário, chega um caso de que há realmente fraude nessa contratação. Então, esse sócio, na verdade, atuava como um verdadeiro empregado.
Tá. Então, esse é o grande dilema que envolve esse tema, né? Eu gostaria de, então, trazer essa diferenciação entre o regime CLT e a pejotização. Vamos falar, então, o que é o regime CLT, de contratação pela CLT? É um modelo, acho que a gente vai fazer uma digressão agora. Assim, é um modelo que, desde a faculdade, a gente aprende, e depois, mestrado, doutorado, a gente reforça muito essa ideia de que o principal meio de contratação de trabalho humano é o modelo empregatício, né? A contratação, Que é o carteira CLT. assinada, os direitos trabalhistas, etc. Até tem uma súmula do TST que diz que se admitido a prestação de serviço pelo empregador, é ônus do empregador demonstrar que não é uma relação de trabalho, de emprego, na verdade, né? Que não é a mesma coisa que relação de trabalho. Então, assim, se presume que, não havendo nada, é uma relação de emprego. Então, seria o principal modelo de contratação do nosso país, de pessoa, né? O que a gente tem visto, e talvez eu até me antecipe muito na nossa conversa, é que o STF tem entendido de forma completamente diferente que o modelo empregatício é mais um dos modelos que uma pessoa pode escolher para trabalhar, né? E prestar serviços. Então, a relação de trabalho é a relação lato sensu, dentro dessas relações, a relação de emprego. Se a legislação estabelece um patamar mínimo de proteção, com certos direitos, e outros modelos de contratação são igualmente lícitos. Eu estou falando especificamente da ADC 66, que é que eu me apego mais, eu gosto muito, que fala sobre foi julgado constitucional uma norma de uma legislação que não é trabalhista, mas se entendeu que é constitucional no sentido de que o profissional que presta serviços intelectuais pode estabelecer uma pessoa jurídica, ser sócio e prestar os serviços pessoalmente, sem que isso automaticamente seja considerado fraude. Né? Para nós é algo assim, que ao longo dos anos se tornou... Ninguém esperava que o STF decidisse dessa forma. É contra tudo que a gente tem aprendido. Então, essa, sim, é a maior diferença entre os modelos de contratação, me parece. O STF vai no sentido de... o que a gente vivenciou é, a princípio, se você contrata alguém para fazer alguma coisa para você, ele é empregado. Certo. Você que vai ter que provar que ele não é. Por quê? Porque o modelo mais importante é o da carteira de trabalho assinada, é o modelo clássico, é o que... Tenham todos os direitos assegurados. E daí vem, e aí é que vem um pouco a questão, né? Vem todos os direitos e vem todos os deveres. Então, foi falado que algumas vezes tem os direitos, tem os deveres, tem os deveres. Então, a principal diferença entre os dois modelos, você tem duas diferenças principais. Uma é a forma como é feita, né? Um tem que ter a carteira de trabalho assinada, você está sujeito à CLT, então você está sujeito à justa causa. Se você pedir demissão, as consequências são as que estão escritas ali. A exceção do que estaria é o que vai vir via negociação com o sindicato, então uma exceção excepcional. Raríssimas situações a lei prevê que empregado e empregador podem combinar uma coisa diferente do que está na lei. Isso é o regime CLT. E na pessoa jurídica, na contratação terceirizada, não. O que vai controlar aquela contratação é o que as partes escreverem, acordarem ou pactuarem. E daí, na Justiça do Trabalho, isso é disruptivo, você aceitar isso como, a princípio, válido, né? Então, a gente tem aquela pessoa que está todo dia prestando serviço para aquela outra pessoa, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, produtora, empreendedora, de determinado modo, e aquilo ali não é CLT. Sim. Porque foi pactuado de um modo diverso, há uma autonomia diferenciada. Isso são coisas que alguns setores encaravam com muita naturalidade, que eram justamente os setores de maior desenvolvimento de serviço, mas principalmente o que me vem na cabeça é TI. Isso da pessoa jurídica prestar serviço, o sócio prestar serviço diretamente, a maioria não, mas há uma esmagadora força de trabalho de profissionais da tecnologia da informação que são pessoas jurídicas desde muito antes dessa discussão, querem ser pessoas jurídicas, querem prestar serviço para mais de um. A gente não consegue contratar se não for dessa forma. Se não for dessa forma, eles não têm interesse em CLT. Eles só trabalham dessa forma. Por quê? Porque a partir do momento que a CLT traz direitos, ela também traz deveres. Então, ela é rígida para o empregado também. O empregado não tem a liberdade de, olha, no dia seguinte dizer, olha, eu sei que eu não trabalhei ontem, mas hoje eu vou trabalhar dobrado para entregar, porque para mim o que interessa é o resultado. Não. O empregador pode dizer, não, foi isso que a gente contratou. Perfeito. Você tinha que estar aqui. E até porque, sabe o que eu acho que pegando esse gancho? Porque o contrato de trabalho empregatício, né? Ele na verdade vem de tempo, vem de jornada.
Então, toda vez que a gente tem um contrato de prestação de serviço que se desaproxima muito desse, ele não é de jornada, ele geralmente é de resultado. Então, e existem contratos de prestação de serviços que vendem também, digamos assim, tem horários, né? A gente coloca horários, às vezes, determinado serviço faz sentido, então prestado no horário comercial, faz sentido, daí ele se aproxima um pouco mais da relação de trabalho e aí fica difícil nas ações trabalhistas, fica um pouco mais difícil de defender. A gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade nesses casos. Eu acho que a gente entra, então, em um ponto muito importante. Quais são os elementos que eu preciso analisar para eu decidir, eu vou contratar por CLT ou eu vou contratar por PJ? Porque me parece, então, que a PJ é mais vantajosa, mas é sempre isso? Porque a gente está falando também de uma forma que tem que tomar cuidado de ambas as partes. Tanto a pessoa que vai prestar aquele trabalho, como a pessoa que vai estar contratando para saber o que ela está contratando e o que é que ela precisa fazer para não acabar virando um CLT da vida, e como a gente vê que realmente isso acontece, né? Como que isso está funcionando na opinião de vocês? Eu acho que o primeiro passo é entender qual é a necessidade de serviço. Então, assim, tu falasse, é sempre melhor PJ, não é sempre melhor PJ. Existem vários objetos de contrato que não faz nem sentido se pensar em contratação por pessoa jurídica, né? Pensa alguém que trabalha num chão de fábrica. Não existe, dificilmente existe a possibilidade dessa pessoa ser uma PJ. Vai sair em muita desvantagem, talvez, em relação ao empregador? Não, é incompatível. Essa pessoa recebe ordens no dia a dia, ela vende o tempo dela de trabalho. O serviço, a necessidade não é compatível com esse modo de contratação. Então, assim, fica reservado esse modo de contratação, muito, na minha opinião, para mais serviços intelectuais. Então, a gente está pensando de um médico, de um advogado. Então, assim, são algumas profissões, eu posso até estar equivocada, deve ter outras aí que eu não estou imaginando, que talvez tu tenhas mais experiência no judiciário, mas para mim o que chega é mais ou menos isso. E aí, dessa necessidade, ainda tem aqueles que não dá, nesse contexto ainda também não dá para CPJ, que vão receber certas ordens, ou a empresa não está madura o suficiente para entender que vai precisar ter uma pessoa que é um contato só, o jeito de falar é diferente dos empregados, ele não vai poder entrar dentro do contexto mesmo da empresa. Então, assim, claro que financeiramente é mais interessante, inclusive para quem vai prestar os serviços, né? Recolhe menos impostos, ele recebe mais, geralmente tem vantagem nessa contratação. Até puxando esse gancho, um exemplo que me veio agora na cabeça sobre um que não faz sentido ser pessoa jurídica, por exemplo, caixa de supermercado. O supermercado precisa de uma pessoa para estar naquele horário que ele está organizando, para organizar o fluxo de caixa, precisa ser uma pessoa, enfim, que está lá certinho nas leis trabalhistas. Então, seria mais um exemplo que aí é mais comum, que todo mundo conhece, né? Que não faria nenhum sentido ser um PJ. Ou estou falando... Não, eu vou pegar um outro ponto, acrescentando ao que a Manuela falou, que é o seguinte: a CLT permite que um profissional contratado em determinada função possa ser acionado para aquilo que é periférico àquela função, pelo que ele é capaz de fazer. Então, o caixa de supermercado, se ele for chamado para ajudar a empacotar, se ele for chamado para ajudar a transportar alguma coisa, se ele for chamado para auxiliar, inclusive, num fechamento de um outro caixa, que não seja o dele, porque está com alguma dificuldade, ou vai ter que ir para o setor tal, porque a pessoa está doente, está tudo certo ele ir para lá. Embora ele não tenha sido contratado para aquilo, está tudo certo ele ir para lá, porque o empregador ele tem esse poder de comando e controle. Se vira habitual demais, já é outra conversa, mas a excepcionalidade aí está dentro da capacidade dele. Agora, se você tem uma pessoa jurídica contratada para ser caixa, você não pode fazer isso, é desvirtuamento de contrato. Então, você não pode, e se fizer, vai ter que pagar mais, porque não está previsto naquele contrato. Então, para quem quer controle e flexibilização no controle, então eu quero controlar aquele profissional e excepcionalmente ou eventualmente mandar ele fazer outras coisas, a CLT sempre vai ser o melhor regime. Porque você não vai conseguir prever, salvo, né, pelo menos não consigo perceber, um contrato de prestação de serviço que abranja todas as possibilidades desse tipo de atividade. Então não dá. E daí, na realidade, ele vai ser igualzinho ao CLT. E daí você está no claro, que foi passado antes. Há muita confusão, chega pra gente muita confusão interpretativa, porque às vezes você tem contratos que são comerciais. Então, eu estou comprando alguma coisa. Só que eu estou comprando algo que eu mandei fazer com essas especificações, num lote que vai ter que ser entregue mensalmente, numa quantidade XPTO. É um contrato comercial. Não tem uma relação trabalhista ali, não tem uma relação civil, mas acaba gerando uma confusão. A questão das facções acaba sendo assim, é um exemplo que a gente tem. O CETESTO trabalha muito com terceirização. E fora que a gente está falando bastante de objeto contratual, né? Sim. Que é o pulo do gato também, inicialmente. Então, identificar os serviços, colocar no objeto
tudo que se imagina que pode ser requerido em algum momento daquele profissional no prazo de 1 ano que vai ser o contrato, por exemplo. Sim. Então a gente faz com cláusulas um pouco mais gerais, mais genéricas, alguma coisa que dê para ter um pouco de flexibilização. Mas mais que isso, né? Como é um contrato realidade, a gente vai precisar pensar em como que vai ser o desdobramento dessa relação ao longo do tempo. Então, quem que vai ser o contato para falar com esse prestador de serviço? Como vai ser a mensuração do trabalho dele? O pagamento é como? É variável dentro do contrato? Quem vai fazer a mensuração? Quem vai conversar? Vai usar e-mail da empresa, do tomador? Tem essas questões assim, a serem avaliadas, porque isso, ao fim e ao cabo, no judiciário é o que vem sendo trazido, né? É o que é definidor. Situando quem está nos ouvindo, esse é o podcast Papo de Justiça. Estamos aqui falando com a advogada Manuela Kionek e o desembargador César Luiz Passodi Júnior sobre direitos trabalhistas, pejotização, escala 6x1 e muito mais. Aproveitando que a Manuela comentou que existem serviços que são incompatíveis, né, com a PJ, enfim. Eu acho que a gente entra também na questão da subordinação, que você comentou, que a pessoa que for contratada e que tem diversas atividades e que tem uma certa habitualidade ali e que vai responder a ordens, ela vai ter uma certa subordinação com aquele empregador. Então, eu acho que dá para a gente trazer, assim, quais são os elementos que eu preciso observar em um contrato de PJ para que não seja caracterizada essa subordinação, porque a gente sabe que se eventualmente caracterizar, né, acho que vários elementos, não só a subordinação, onerosidade, habitualidade, a gente tem aí o reconhecimento de um vínculo de emprego, na verdade, talvez até ali a aplicação da CLT, no caso, né? Então, então eu gostaria que a gente comentasse, né, quais são os elementos que eu preciso analisar em um contrato para que a gente faça um contrato de PJ, para que não seja caracterizada a subordinação. Então, eu vou tratar um serviço específico, eu vou determinar lá no contrato como vai ser prestado esse serviço, como que isso tem que ser colocado no contrato? Sempre, por isso que é bom pensar como ele vai se desenvolver, né? O que se vai exigir no dia a dia dessa pessoa jurídica, que vai ser, claro, que são pessoas que estão por trás de empresas, então o sócio vai prestar o serviço. Como é que vai ser a conexão com esse sócio? Então a gente tem que pensar nisso, e aí poder prever, não, isso aqui não dá nem para ser contratado como PJ, porque de fato tu vai ter um exercício de ordens diretas que vão mudar em pouco tempo, então tu vai precisar atualizar tuas demandas para essa pessoa, acho que isso é incompatível. Quando é compatível, ainda assim a gente tem que ter um monte de atenção para o jeito que se comunica. Então, às vezes é uma pessoa ponta na empresa que tem contato com prestadores de serviço, mas também tem com empregados. Então, usa a mesma linguagem para todos, o mesmo jeito de comunicação, porque assim, ao fim e ao cabo, vão ser essas provas que vão vir para o processo, prints de conversa de WhatsApp. A empresa talvez não esteja nem ciente de que essa pessoa está se comunicando com o prestador de serviço daquela forma. Sim. E não se cobra horário, nada, mas o jeito que se cobra né? É meio que um microgerenciamento, não dá para ter um microgerenciamento com PJ, né? Isso faz toda a diferença. Mas contratualmente falando também, eu acho que isso também é importante a gente falar, sabe, doutor César? Às vezes a gente está fazendo até pela tua bagagem da advocacia, a gente está fazendo um contrato de PJ, imagina assim, não, tá tudo certo, acho que o objeto é esse, realmente vai ser um contrato ilícito, o desenvolvimento vai ser esse. E aí eles me perguntam, tá, a gente coloca a cláusula de descanso anual, como se fosse umas férias, a gente coloca um 13º pagamento. E isso é bem importante a gente pensar, porque no final, se a gente decide fazer isso, a gente aproxima uma relação de trabalho, né, de emprego. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não coloca e no futuro é declarado um vínculo, a gente não deduz nenhuma parcela. Então, a gente tem que pagar, inclusive, dobrado as férias. Então, se fica uma ação muito grande, eu estava comentando do César antes, as ações que a gente pega são milionárias, né? São ações grandes, que não são necessariamente esperadas. Quando a gente faz o contrato de PJ para um cliente, ele sabe que há esse risco, mas ele não sabe o valor desse risco, sabe? E as ações não vêm só com pedidos de declaração de vínculo, vêm com os consequentes, né? Perfeito. Com horas extraordinárias. Dificilmente se controla a jornada de um prestador, porque senão ele não seria prestador de serviço, né? Já perderia o sentido, então esse é o grande risco. Então existem também cláusulas em relação a isso que eu posso colocar, e aí no tribunal ele pode se embasar nessas cláusulas?
A Vale. gente sempre vai olhar. Aham. Então, qual que é o ponto ali? Vai servir para o bem e para o mal, né? Uhum. Eu já vi contrato, na minha recente antiga vida, eu já vi contrato de prestação de serviço que individualizado, previa uma equipe de 10 pessoas, e daí tinha, o tomador podia aplicar advertência, suspensão de 1 a 3 dias e encaminhar para justa causa. Isso é o fim da picada. Isso é uma coisa que não tem como. Daí o tomador se equipara ao empregador mesmo, independentemente do que está previsto no contrato. Agora, depender de como a doutora Manuela vai botar no contrato de prestação de serviço essa questão das férias, o 13º, a gente aprende muito pouco com os hábitos do direito comparado que se faz lá fora. Os americanos, eles têm uma vantagem, eles falam muito no pagamento anual. Acaba o problema, que a gente continua pagando mensal. A gente continua pensando mensal. Eles não, eles fazem ano. Eles é 52 mil ano. E as verdade. condições são essas. Daí o que vem nas condições? Você pode faltar até tantos dias por ano que não há impacto no teu pagamento. Daí você tira aquele negócio o conceito de férias. Não é um conceito de férias. Você tem uma permissibilidade de ausência em que não vai gerar desconto. Em geral é contanto que, daí vem, eu nunca vi isso, eu já tentei botar isso em contrato, na minha época de advogado, meu cliente não aceitou, falou que era muito ruim. Por quê? Porque ele queria poder, na metade do ano, se decidir, mudar de ideia, fazer. Eu falei, bom, já que é assim, é melhor no CLT. Já que você quer exercer esse tipo de controle, de comando, já que você quer dizer quando que ele vai parar, é na CLT que o empregador determina o período que o empregado vai tirar férias. Então, daí chega naqueles momentos em que o advogado vai dizer, olha, então, para ti, funciona melhor a CLT. Eu estava aqui escutando, pensando assim, e dando um passo bem para trás, a gente não pode esquecer que esse prestador de serviço, ele tem autonomia da vontade, né? Então, assim, ele escolheu, às vezes ele foi apresentado vários modelos, por exemplo, na área de tecnologia da informação, é isso que acontece. Sim. Eles tentam apresentar modelos, mas assim, só se quer pessoa jurídica, até porque às vezes eles não programam só para uma empresa, né? Eles programam para várias, assim, trabalho de madrugada. Isso é interessante, tá? Um CLT típico, clássico, não pode prestar serviço para o concorrente. Sim. Então isso por si só, em geral, afasta o interesse no vínculo, porque se tiver qualquer espécie de incompatibilidade, prestar serviço para concorrência, esse é um dos argumentos para a questão, não vamos abordar isso hoje, pelo amor de Deus, não para mais. Mas não é esse é um dos argumentos que surgem para a questão do vínculo dos motoristas de aplicativo. Eles podem prestar serviço para concorrentes entre si, e eles podem se ausentar de um serviço para prestar serviço para outro. Perfeito. E eles fazem isso o tempo todo. Tu pega um Uber, às vezes ele tá com 3 celulares ali, um aplicativo em cada. No TI, isso é super normal. No TI, isso é super normal. Qual é a preocupação que os contratos, em geral, com a pessoa jurídica do TI vai ter? Sigilo e confidencialidade. Esse é o pulo do gato ali. Todo o resto tá tranquilo. Tem garantindo sigilo e confidencialidade. Daí, às vezes, o não compete. Para essas empresas, às vezes eu já vi contrato, nunca região acima, já vi contrato que tinha a listagem das empresas para as quais ele não poderia prestar serviço. E como é que o contratante vai fiscalizar? Não tenho a menor ideia, mas eu já vi um contrato que tinha essa listagem. Sim. E daí, se o mercado descobre aquilo, gerava multa, gerava isso, gerava aquilo outro. Então, é isso. É isso, é o que... E essa vontade, essa manifestação da vontade no momento da contratação, ela tem que ser relevante, né? Ela tem que ser relevante para análise do caso. Assim, a gente veio, tá falando da digressão. Na digressão é que a gente entendia que o empregado, a vontade do empregado não significava absolutamente nada. Nem para contratação, nem para alteração do contrato de trabalho. Mas hoje já não é uma realidade. A legislação foi avançando com a jurisprudência. A gente tem N situações hoje que dá para alterar o contrato. Elemento, né? Eu entendo assim, se a gente for olhar uma lupa, nem precisa de uma lupa, né? Só olhar o que aconteceu nos últimos 5 anos, reforma trabalhista em diante, jurisprudencialmente, da legislação, a autonomia da vontade do empregado é considerado hoje em dia, para vários pontos. Uma expressão que era muito comum antes era a mera manifestação de vontade do empregado não é suficiente. Pois então. Mas essa é a mera manifestação de vontade. Né? Vamos falar de educação? Quem acompanha esse assunto sabe que a educação é uma prioridade para o governo de Santa Catarina. Além de projetos já reconhecidos como o Universidade Gratuita e o CATEC, que fez explodir o número de matrículas de jovens catarinenses no ensino técnico, o governo também tem trabalhado pela valorização de quem faz a educação no dia a dia, os professores. Causas importantes da categoria dos professores já foram atendidas, como a descompactação dos salários e o maior concurso público da história. No ano que vem, quase 5 mil professores já serão nomeados. E quem já deu a sua contribuição não ficou de fora.
Ainda no ano passado, o governo revisou em 14% os benefícios dos servidores aposentados. É após isso tudo e muito mais que a gente pode dizer que a educação hoje em Santa Catarina está melhorando e só melhora. E como a gente está falando muito de pejotização, tudo, me veio agora na cabeça a questão de freelance, que muitas vezes também é como o que me veio, o exemplo que veio na cabeça, por exemplo, a arquitetura. Existe alguma equiparação entre os dois? Contrato todos os dias aquela pessoa. O que para caracterizar a pejotização? Precisa de um contrato firmando. Eu estou contratando uma empresa jurídica para firmar, para fazer tal serviço para mim. E é diferente de um freelance, vocês conseguem ver essas duas partes se comunicando. Antes até da resposta, vamos situar de novo quem está nos ouvindo pela rádio. Esse é o Papo de Justiça, esse é o podcast Papo de Justiça. Estamos aqui falando sobre direito trabalhista com a advogada Manuela Kionek e o desembargador César Luiz Passoldi Júnior. Freelance e pejotização, né? Não sei também se tem muito sentido, né? Como... Não, faz sentido, mas pode... Questão da habitualidade, né? Ter aquela pessoa... Além da subordinação, que é um ponto fulcral desse assunto, é a habitualidade. Então, contrata uma vez, a cada quanto tempo? Como se caracteriza, não tem contrato. Então, assim, tu tá falando numa situação que não tem sequer contrato, né? Que às vezes a pessoa fala, preciso de tal trabalho, vai lá, faz rapidinho num dia, preciso de novo. E a gente nunca tem um problema até a pessoa decidir demandar judicialmente, né? Então, assim, isso pode não ser nenhum problema. A pessoa não se entender como um empregado. Se ela tiver receber ordens e for habitual essa prestação de serviço, a gente pode estar falando de uma relação de emprego que não foi sequer contratado como PJ, mas foi autônomo, ela aconteceu no mundo dos fatos. Esse é o contrato realidade, o contrato de emprego, né? Então ela vai argumentar os requisitos do vínculo e pedir a relação de emprego. Na verdade, uma pessoa física, não jurídica, prestar serviço como autônoma e não ter o vínculo caracterizado. Só que daí você está falando entre a aplicação ou não da CLT, ponto. Se você tem uma pessoa jurídica, você tem a lei da terceirização que possibilita isso, você tem o contraponto da lei para com a CLT. Então, quando você vai nesse freelance autônomo, o que eu já vi, já participou, já teve julgamento na minha turma nesse sentido, a pedido de vínculo como trabalho intermitente. Porque não era habitual, era de vez em quando para coisas específicas e foi pedido vínculo para trabalho intermitente, foi reconhecido. Porque era então, eu gostaria agora saber, agora sequer precisa da habitualidade. Tá. Daí desconsiderou a habitualidade. Desconsiderou. Ali, qual que é o ponto também, né? Se presume, para o contrato intermitente, ele tem que ter a formalidade legal ali, mas naquela situação concreta se caracterizou o vínculo pelo modo que a subordinação era exercida ali, e havia, não dá para chamar de habitualidade, mas uma sazonalidade que se aproximava muito da habitualidade. Então, daí se reconheceu o vínculo. Eu gostaria de trazer, então, o conceito de habitualidade, só para a gente situar o pessoal que está nos ouvindo, que às vezes não entende um termo tão técnico, né? Habitualidade, o regime que você falou agora, intermitente, só para a gente situar o pessoal. Eu explico intermitente ou ela explica... Doutorando aqui, então vou aproveitar. Como que eu sei, né? O intermitente é o seguinte, o intermitente também veio com a reforma trabalhista e eu vou tentar trazer para um exemplo concreto que é mais fácil. A pessoa tem um restaurante de praia cuja principal concentração de movimento é no final de semana. Então ele não tem por que manter 10 funcionários trabalhando de terça a quinta ou de terça a sexta, mas nos finais de semana ele precisa de mais gente, contanto que tenha sol. Então ele tem lá um cadastro de profissionais que se colocam à disposição para ajudá-lo no fim de semana, mas funcionava antes da reforma, a regra geral. Era uma lista de gente com o telefone do lado que ligava na quinta-feira para saber quem podia vir e pagava por fora. Era assim. Pós-reforma trabalhista, essa pessoa, esse não autônomo, porque você tem um nível de subordinação, por quê? Porque uma vez que ele aceitou trabalhar, ele vai ter que fazer tudo que mandar. Claro. Então ele vai ter o horário dele de folga, ele vai ter que atender as mesas, a remuneração proposta é essa, não quer, não faz. Então daí você tem um contrato de trabalho tipo uma vez que ele tem aceito. Hoje em dia, a legislação prevê que essa pessoa tenha a carteira registrada como intermitente. Isso quer dizer que ele vai ser convocado para trabalhar, com, se não me engano, 48 horas de antecedência. Se ele disser que sim, ele tem que ir. Se ele não for, ele pode ser punido, ele pode ser despedido por justa causa, tem as consequências legais. Uma vez indo, ele vai ser um funcionário típico, vai receber já férias proporcionais em relação a isso, já tem uma série
de agregados na remuneração para o dia ou para a hora trabalhada que é combinado. Então, isso é o intermitente, aquele eventual habitual. Eu vou precisar dele, só que às vezes eu passo o inverno inteiro não precisando dele. Claro. Então, essa é uma novidade da lei que eu acho que pegou. O português eu vejo sendo usado. Eu já vi discussão se a verba paga estava certa. Contrato bem bonitinho, direitinho ali com o Estado, então era para ver se a hora extra contratada. Vem muita demanda de intermitente. Está crescendo, é interessante. Ainda mais aqui em Florianópolis, né? Que o melhor exemplo assim, de praia. Florianópolis vai ter bastante. Litoral, então. Vamos tirar do Florianópolis. Litoral como um todo. Deve ser bar e restaurante, né? É isso. Casa de Faz festa. sentido. Assim. Casa de festa não vi ainda, mas bar e restaurante bastante. Mas faz total sentido que Faz tenha. também. É verdade. Também. E habitualidade? Acho que não é algo tão relevante. Está dentro da ideia que ele menciona, de expectativa de ser chamado ao trabalho, né? E a habitualidade para o vínculo vai estar vinculada literalmente à subordinação, né? Então, se você está lá uma vez por semana fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, obedecendo ordens, tirando o doméstico. O doméstico, a lei prevê que precisa ser 3 vezes ou mais. Mas sim. tirando o doméstico, você vai lá uma vez por semana, cumprindo ordens daquele jeito, direitinho, aquela parece eventual, mas é habitual, né? É recorrente. Então, isso acaba sendo... Por isso que nem sempre só um elemento é analisado. É sempre analisado o Por isso conjunto. a questão do contrato, se tem ou não tem contrato, quem fala com quem, hoje, que chega de WhatsApp pra gente como prova em processo. Perfeito. Gente, é um negócio de maluco. Grupo de WhatsApp, tu começa a discutir a procedência do grupo, se o empregador sabia, não sabia. Várias vezes tem um grupo da empresa que é bem bonitinho, ou que tem a regra que das 9 às 18, fora disso não é para responder. Daí o supervisor Zezinho vai lá e faz o grupo de WhatsApp dele. Às 3 da manhã tá todo mundo discutindo ordem, não podia estar. É horrível. Nossa, então perfeito. Mais um elemento que a gente precisa analisar, né? É não dar muitas ordens, assim. Eu acho que no regime, então, na contratação por PJ, você vai descrever as atividades, mas você tem que cuidar para não estar passando instruções diárias, seria basicamente isso? Não é algo muito claro, sabe, Valéria? Casa a casa. Não é muito claro. E aí, assim, nesse ponto, eu acho que a experiência de quem vai orientar como deve ser exercida essa relação jurídica, o contato, vai contar muito, sabe? Porque, assim, tem alguns elementos que se olha e se fala assim, não, isso aqui é relevante. Por exemplo, se ia na empresa ou não ia. Tem magistrados que entendem que isso é muito relevante. Mas aí, pela experiência, a gente vai vendo que isso não é fundamental. A gente também tem o teletrabalho para quem é empregado. Então, assim, já vai desmistificando o que tradicionalmente se entendia que era muito relevante. Se tem um e-mail ou não tem um e-mail, hoje o que eu tenho visto dos processos que eu atuo é que não é tão relevante, porque uma pessoa jurídica pode ter que se apresentar perante terceiros em nome dessa empresa, porque vai fazer o comercial, vai fazer contatos, então assim, não dá para também, eu sou fulano, mas eu estou trabalhando, tem que explicar qual é a relação contratual que tem, né? Então isso também não é tão relevante. O que é mais relevante é o dia a dia, são essas provas de direcionamentos. Então, a gente não dá para dizer que no contrato de prestação de serviço não vai ter ordens, digamos assim, né? Mas vão ter, o termo é obrigações contratuais. Então, por isso que na hora a gente tem que antecipar tudo que a gente consegue imaginar que vai ser cobrado, que vai ser decorrente do contrato dentro do contrato. Deixa claro. Não há receita de bolo, nem para nós na magistratura, nem para a advocacia. Então não adianta chegar ao processo, eu não vou ter uma tabelinha dizendo faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso, soma, passou de 90 pontos, SLT, não passou, não é. Isso não existe. Claro. E já se discutiu muito sobre isso, muito. Tem um acordo de processo de vínculo do Tribunal Superior do Trabalho que determinou que na situação específica que tinha sócio associado, prestador, CLT, quem não era CLT tinha uma lista de 10 coisas, preenchendo 7 ou mais era CLT. Tá, eu acho estranho, foi a solução que se achou, era uma ação enorme, então foi a solução que se achou para aquele caso, resolveu mais ou menos o problema, mas claro que juridicamente falando não é o ideal, né? Mas não tem uma receita. E não adianta você tentar, por conta própria, estabelecer o que é melhor para você. Daí, antes eu falava isso em causa própria, agora eu falo em benefício da sociedade. Tem que conversar com o advogado. Não dá para primeiro fazer e depois conversar. Essa é um outro problema cultural no Brasil. O Brasil ainda tem muito na linha, é o advogado pano de chão. Depois que derramou leite, sai correndo para o advogado
e às vezes dá um pano furado e diz, agora seca e me diz como é que eu vou fazer dali para frente. Não dá, tem que começar assim. Por isso que a Manuela falou de sentar e entender o que vai acontecer para daí discutir juntos qual é a melhor forma de contratação, para depois entrar no segundo estágio, que tem que ter gente interessada naquela forma de contratação, porque a partir do momento que ela é imposta, eu tenho uma vontade viciada, e há várias formas de imposição. Então, eu tenho uma vontade viciada, daí tudo ali vai por água abaixo. Daí, às vezes você tem uma pessoa que está tudo certo, outra que está tudo errado, e a que está tudo errado contamina a que está tudo certo, mas a que está tudo certo não vai transformar o errado no certo. Uhum. Eu acho interessante também que tem um outro ponto que eu gostaria de abordar, é a questão da pessoalidade. Nem sempre há como substituir aquela pessoa. Então, o que isso faz diferença para um reconhecimento de vínculo ou não? Tem diferença ou não? Se é que precisa ter a pessoalidade, Precisa né? ter, né? Para ter vínculo. Por isso que no começo eu já comecei falando sobre a DC-76, porque é um típico caso da pejotização. Senão, se a gente estiver falando de uma pessoa jurídica que subcontrata, a gente está falando de terceirização, é outra história. Uhum. Né? A gente está falando desses pedidos de vínculo que vêm de sócios de pessoa jurídica que estão prestando serviço para um tomador. Mas agora, pegando totalmente o gancho do que tu falasse, eu sinto, assim, pela experiência, pelo empirismo, que todos esses pontos, assim, são bem subjetivos, né? São super subjetivos. São critérios objetivos, jornada, se vai, são critérios objetivos, mas é subjetivo a análise conjunta daquele caso. Então, assim, é difícil prever se aquele caso vai dar em vínculo ou não, quando já é judicializado, mas eu sinto e tenho cada vez mais claro que a autonomia da vontade da pessoa que manifestou a vontade, hoje ela está tendo importância, inclusive, no judiciário. Então, tu olha para uma pessoa com ensino superior, que constituiu uma PJ antes da contratação, ou seja, ela já tinha ou ela já prestou serviços nessa área para outras empresas, tudo isso é relevante. E a gente analisa no momento da contratação, né? Se é ofertado para ela alterações nas cláusulas, então é um contrato de prestação de serviço de adesão ou é um contrato negociado. E para você que está nos ouvindo pela rádio, nós estamos aqui no Papo de Justiça, o podcast, conversando com a Manuela Kneuk, especialista em Direito do Trabalho, e com o desembargador César Passoldi Júnior. E é isso, eu acho que dá pra gente conversar um pouco sobre escala 6x1, ou você quer fazer alguma outra pergunta? Não, eu ia falar da 6x1 também, que tava aí rolando uma discussão sobre o assunto, mas agora deu uma esfriada, que é um assunto que vem e volta toda hora, né? Então, vocês conseguem nos explicar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é, no final, essa escala 6x1? Ela é meio que autoexplicativa, né? Mas só trazendo uma conceituação, né? Poxa, eu começo. Então, a gente tem uma percepção coletiva sobre a jornada no trabalho no Brasil que é interessante, né? Porque normalmente a gente baseia a jornada pelo que a gente percebe do comércio típico e clássico de rua. Então, criação do shopping center para frente, esse conceito também já não existe mais, mas a gente pensa o máximo de jornada de trabalho no Brasil considerada regular é 44 horas semanais, que podem ser prestadas na quantidade de dias das semanas que for, contanto que não extrapole 8 horas, salvo negociação. Então, por que às vezes a gente trabalha 8h48? Porque trabalha 44 horas em 5 dias. Que não precisa ser de segunda a sexta, mas normalmente a gente pensa em 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado, que é o comércio do nosso centro aqui em Florianópolis, que sábado fecha meio-dia. Então essa é a jornada clássica. Mas nada impede a pessoa de trabalhar 5 dias na semana, 8h48, ou 6 vezes na semana, 7h20. Tem profissões que têm regulamentação específica, tem situações de negociação com os sindicatos. No comércio tem muito dessa negociação com o sindicato que pode extrapolar. Tem a negociação prevendo 48 horas numa semana, 40 horas em outra semana. Daí tem o dia de folga, preferencialmente ao domingo, é o que estipula na lei, um domingo por mês, ou um domingo a cada 15 dias. E daí nós temos o TST que definiu que se você trabalha mais de 7 dias sem o descanso, aquele descanso é como se não fosse concedido, ou fosse concedido de modo parcial. Enfim, é uma interpretação legislativa ali. Então, a nossa jornada típica hoje, permitida na lei, 44 horas. E por que 6x1? Porque nada te impede de trabalhar 6 dias e descansar 1. A lei não impede. Então, é para ser assim, segundo o TST, né? Porque daí o repouso seria todo domingo. Se eu não posso trabalhar mais que 6 dias
sequenciados e ter um repouso semanal e tem que coincidir pelo menos um com o domingo, eu nunca não vou ter um repouso no domingo, a não ser que eu trabalhe menos de 6 dias. Por isso que essa entendi. discussão, por isso que eu falo que o TST entende assim, porque a lei não diz isso, a Constituição não diz isso. Mas essas chamadinhas de 6 por 1 são reduzir o negócio, né? Porque, Claro, na verdade, o que a claro. gente está falando é de módulo semanal máximo de Isso, módulo jornada. semanal máximo de Inclusive, essa jornada. PEC que visa alterar para 4 dias de... que se fala que quer alterar para 4 dias de trabalho por 3 dias de descanso, não é. Né? É regular a jornada máxima constitucional para 36 horas. Prestadas em 4 dias. Daí, o que fica bizarro? Não, mas o projeto não fala em 4 dias. A PEC fala. Ah, é? A PEC originária fala. Não sei se já mexeu em alguma Eu coisa. olhei hoje no site, não achei essa A PEC original, o projeto original protocolar, não sei se não mexeu. Porque por que se parou de falar agora também? Porque a reforma tributária está aí, né, gente? É final de ano, reforma tributária, aprovação de contas, a não ser que saia a PEC na calada da noite, né? Tem uma lei, a lei 11.300, ela foi aprovada em 26 de dezembro. Então, tem um negócio assim, tem que passar, foi e passou. Mas acho que não vai acontecer porque o debate está grande ali. Mas a redação original, a jornada máxima passa a ser de 36 horas, prestada em 4 dias durante a semana. Que não dá 36. Não fecha. Porque a jornada máxima é 8 horas. Se mantém a ressalva de 8 horas por dia. Então, se você tem 4 dias, 8 horas, 4 vezes 8, 32, tá? Matemática não fecha. Então, quem critica dizendo que não fecha, realmente não fecha. E a PEC, pelo menos a primeira, a redação original proposta é só uma alteração de um parágrafo, de um inciso na Constituição Federal. Enfim, a justificativa toda ela é extremamente otimista, né? Porque vai se contratar mais gente, vai gerar mais emprego, vai gerar não sei o quê, claro. Não fala de onde vem o pagamento da conta. E isso para mim é o que me preocupa, porque no Brasil, a grande massa que movimenta o país, não parece porque não sai na mídia, mas é pequena, micro e média empresa, principalmente pequena e micro. Então, a pessoa que tem uma padaria com 5 funcionários, ela não consegue ampliar para 10, mantendo o preço mais ou menos competitivo, porque vai ter que trabalhar menos, ela vai fechar. Né? Essa é a minha preocupação, é que isso acabe gerando mais desligamento dessa base. Eu fiquei pensando nisso. Assim, o que seria não é nossa área, né? Economia, pelo menos não é a minha. Mas eu fiquei pensando assim, porque juridicamente as implicações a gente vai... Isso tudo é muito tranquilo. Mas em termos de mercado, né? O que vai acontecer com os preços? Vão mudar os preços, tá? Sim. Mas vão ter segmentos que vão ter vantagem nisso. Por exemplo, o segmento do lazer, as pessoas vão ter um pouco mais de tempo livre, vai ser um setor que vai movimentar mais. E aí eu escutei pessoas falando a favor, né? Porque eu automaticamente sou contra, né? Se surgiu, eu sou contra. Mas fiquei pensando assim, vamos ouvir quem tá a favor, né? E eles falam muito dando como exemplo no momento em que a Constituição mudou de 48 horas semanais para 44. Diz que o impacto econômico não foi significativo, não se confirmou. É porque você tirou 4 horas de um dia, senão não tirou dias. Pois é, mas é essa questão do 4x3 que eu acho que não vai vingar, porque daí vai virar um módulo diferente semanal. Estava se brigando para baixar para 40. Para baixar para 40 horas. É uma briga histórica, enfim, e daí agora veio com a sistemática de 36. Se você tem 36, você consegue trabalhar 6 dias na semana. Ou 5 dias, 7 horas e 20, 6 dias com 6 horas. Então você não tem necessariamente um aumento de necessidade de contratação de mão de obra. E por isso que esse projeto era tão criticado, porque a ideia era que tivesse uma redução de jornada que obrigasse ao aumento na contratação de mão de obra para fomentar a criação de emprego. O discurso sempre foi esse. De onde é que viria o custo disso? Há alguns estudos que falam que trabalhando menos você tem um aumento de produtividade que compensaria. Mas quando você tira dias de trabalho, e você pensa num ponto comercial, você necessariamente vai ter um aumento de custo que não vai ser suprido pelo aumento de eficiência. Então, claro. A pessoa tem... Eu sempre penso na padaria do bairro, porque eu vou na padaria do bairro. Eu olho e penso assim, essa pessoa tem 8 funcionários. Ela não consegue passar para 16. Ela não tem rentabilidade para passar para 16. Ela não tem lucratividade para passar para 16. Ou ela vai passar esse custo para o consumidor final ela vai ali. Perder. Por isso que eu me preocupo com essa mudança, e é uma preocupação de que não é eu sou contra ou a favor, porque talvez tenha mais sobre isso, não sou da área econômica, talvez tenha mais sobre isso, então tu fala, vai ter tempo para o lazer, mas vai ter dinheiro para desfrutar nesse lazer?
Aham. Porque para o setor de lazer ganhar dinheiro, ele tem que ser remunerado Sim, para porque isso, a né? padaria, ou ela vai conseguir ampliar, vai passar o preço para o consumidor, daqui a pouco ela também não vai mais existir, ou ela já de fato já vai fechar, e esses E daí, postos vão sumir. vamos lá, se aumentar o preço para o consumidor, de qual consumidor, quem consome numa padaria? Todo tipo de classe social. Claro. Então, ela vai se tornar elitizada, ou ela vai se manter, e a pessoa que tinha um gasto mensal X vai passar a ter 2X. Cadê a sobra do dinheiro dele para ele gastar em lazer? Então, para mim, é essa matemática que me preocupa. Juridicamente falando, o que eu penso também que vai acontecer? É um movimento que vai ser positivo em alguns setores, né? Pensando sobre essa possibilidade, e vai fortalecer a relação sindical. Porque como mantém no projeto o negócio salvo negociação coletiva, eu acredito que via negociação coletiva, considerando que o STF decidiu já, o que o TST tem decidido, eu acho que nós vamos ter negociação coletiva, extrapolando esses dias de trabalho, a tendência é que eles venham a ser considerados válidos e as pessoas vão ganhar muito mais dinheiro. Então a gente tem a França que tem uma jornada reduzida e é um dos países que mais paga hora extra no mundo. Então talvez migre, era assim há 10 anos atrás, não sei se é, mas talvez migre para isso. Eu acho que está faltando, eu não tenho percebido, não vou dizer que está faltando, porque pode existir, eu não sei. Está faltando um debate um pouco mais prolongado. O debate está muito áudio de WhatsApp. Sim. Então está faltando um pouco mais aprofundado, né? Então, por isso que eu transpareço a minha preocupação. Claro. E não a... Mas Ela pode ser contra, não posso ser contra. Eu também não posso ser a favor, não posso ser nada. Não tenho nem background para ser contra, né? Em termos econômicos, porque não sei. Não posso fazer diferença. Antes de contra, se aparecer, eu vou aplicar e é isso. Antes de a gente continuar, para você que está nos ouvindo pela rádio, você está no podcast Papo de Justiça. Estamos aqui com a Manuela Kneuk e com o desembargador César Luiz Passoldi Júnior. Continuando, então, acho que você queria fazer um comentário, Manuela. Um Manuela. comentário que eu achei curioso, que o próprio governo se manifestou. Ele não se manifestou a favor. Né? Ele se manifestou dizendo que seria a favor caso isso ficasse para normas coletivas. E aí eu achei interessante, porque faz sentido, né? Havia uma expectativa dessa parte, eu digo por experiência própria, participei de alguns debates no início desse governo, havia uma expectativa de uma movimentação de fortalecimento das relações sindicais. Eu sou favorável ao fortalecimento das relações sindicais. Eu vim do movimento sindical patronal, fazia muita negociação coletiva. Eu sei a importância que isso tem para o dia a dia das pessoas. A negociação coletiva realmente é um instrumento para deixar o empreendedor mais seguro e o trabalhador mais adequado naquela prestação de serviço. Então, eu sou favorável a isso, a esse fortalecimento. E houve um enfraquecimento das relações sindicais, uma separação de joio do trigo aqui nos últimos anos. Isso viria para fortalecer, mas eu não vi essa movimentação acontecendo. Eu fiquei surpreso vir uma discussão sobre redução de jornada fora de um pacote de negociação sindical. Eu achei estranho. Eu achei que ia vir dentro do pacote. É porque veio do TikTok, né? Do TikTok, né? Bem isso mesmo. Isso veio do TikTok. Por isso que eu não sei se isso aí... que tem outras 9 PECs, me parece. Tem, mas eu não sei. Então, assim, é algo que se estende há muitos anos, essa discussão. Vai e volta, vai e volta. Eu não sei se isso é só mais uma viralização de TikTok e a gente vai estar falando de uma coisa que não vai nem acontecer, né? É que há 10 anos atrás, que foi quando teve a discussão lá, que já no final do governo Dilma, depois Temer, teve essa discussão de baixar para 40, nós não tínhamos a propagação que se tem hoje. TikTok, WhatsApp, Instagram, o escambau, né? Não sei se tinha WhatsApp. E o bom Agora tudo ganha uma repercussão enorme, mas por um curto período. Comecei falando que era o bom, mas na verdade é o ruim. Que agora, na época que a gente vive, todo mundo é jurista, todo mundo é super conhecido no assunto e todo mundo fala um monte de besteira, né? Eu ia só fazer um comentário, acho que é exatamente isso que a gente estava conversando sobre a jornada 6x1, uma possível redução. A gente quer dar qualidade de vida lá para o nosso empregado, mas por outro lado a gente pode perder na produtividade, porque nem sempre você vai ter uma certa produtividade daquele empregado. Eu acho que talvez dando mais tecnologia, mais informação para ele, a gente teria uma maior produtividade. Hoje advogados, por exemplo, utilizam o ChatGPT, uma tecnologia que facilita muito o trabalho ali na hora. Então, acho que tem muitos aspectos negativos, de certa forma, para o empregador,
Mas, enfim, acho também que toma uma proporção até ruim pro próprio país, né? Em questão, as pessoas, o mercado, ele gira por meio da produtividade, né? Então, se a gente tem uma certa redução da produtividade também... E o quanto isso vai fomentar as relações informais de trabalho. Sim. A pejotização. Então, assim, eu acho que vão migrar para outras formas. Então, se já está se questionando outras formas agora, de uma forma lícita, como é que a gente vai manter esse tipo de contratação dessa forma, né? Para algumas atividades, eu acho que vai ser difícil, né? Isso vai ser difícil. Eu acho que para algumas atividades e para algumas pessoas. Então, está se partindo do princípio também de que o trabalhador brasileiro mediano vai realmente pegar esses dias e descansar. Sim. Não vai. Ele vai trabalhar pra caramba nesses dias. E talvez de um jeito informal, sem proteção social. Então, eu já presenciei, mediante negociações coletivas, redução de jornada significativa, que resultou em a pessoa ter um segundo emprego. Daí o que acaba acontecendo? Aquele aumento de produtividade que viria pelo descanso, ele foi minado, porque ele passou a adotar, ao invés de só aquelas 6 horas ou 6 horas e 20 de trabalho, ele tinha mais um trabalho de 6 horas. Então, ao invés de 8, passou a trabalhar 12. Feliz porque está ganhando mais, muito feliz porque está ganhando mais, porque o brasileiro não é preguiçoso, o brasileiro, se ele tiver uma oportunidade de trabalhar mais para ganhar mais do que eu tenho percebido é que ele tem feito, por isso que tem tanta gente com uma segunda atividade paralela e informal, eu acho que isso vai dar um boom, não acho que vai ser positivo, porque para absorver essa nova necessidade de mão de obra também acho que vai ter um boom de pejotizações ou de tudo. Porque o PJ, pelo menos, a pessoa jurídica, pelo menos, ela está dentro de um sistema, ela existe, ela está ali, ela vai ter um recolhimento de imposto, vai ter alguma coisa. Vai ser o pagamento por fora. Nós vamos dar eu tenho muito receio daquele retrocesso pré-reforma trabalhista que era tudo. Você permitir a terceirização da atividade fim, você reconhecer a possibilidade da terceirização da atividade fim, trouxe pelo menos a pessoa para a pessoa jurídica. Porque era isso. Mas era 100% por fora, era 100% a margem do sistema. Tanto que o projeto para a questão dos aplicativos é tentar botar, se não como CLT mesmo, porque os próprios motoristas têm uma divisão a respeito disso. Eu participei de uma audiência pública só sobre isso e já vi que não há um conforto também em ser CLT, porque isso traz restrições, né? Mas a preocupação da inserção no sistema de seguridade social. E esse é um ponto fundamental. Eu ia falar do absenteísmo, das doenças mentais, transtornos mentais. Porque daí, assim, a pessoa tem 2 empregos, isso tem um reflexo na saúde mental. Claro. Como sempre, nossa conversa estava tão boa que a gente nem viu o tempo passar. A gente quer agradecer a presença de vocês. Estamos muito felizes de ter batido esse papo. Acho que foi muito, muito informativo. As portas dos seus vão estar sempre abertas para vocês. Obrigada pela presença. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Também. E esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você está nos assistindo pelo YouTube, deixe o seu like e compartilha com seus amigos. Esperamos você toda segunda-feira, às 14 horas, na Pan News Florianópolis, 103.3 FM, no canal Estúdio Alma no YouTube e no Papo de Justiça Cast no Spotify. E se você ficou com uma dúvida sobre o tema, nos mande no Instagram. É o mesmo que o do Spotify, @Papo de Justiça Cast. Qualquer dúvida, nos mande lá que nós pegamos uma colinha com os nossos convidados e tentamos responder para vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau.